Tão certo como a mãe que eu respiro. Manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença do céu, a ti cantarei louvores, na presença Deus, a ti cantarei louvores. Boa noite, irmãos. Deus abençoe os irmãos através da internet. Nós estamos felizes de poder chegar na casa do Senhor para oferecer o melhor para Deus, né? Ele que conhece os nossos corações, o profundo do nosso ser, né? Ele que nos criou. E hoje nós temos encontrado aquele que nos criou. E nós adoramos a Ele porque Ele é eterno, Ele é tudo para nós. Nós tivemos essa semana a perda, né? A passagem do nosso irmão Derli, que dormiu no Senhor. Jovem, 57 anos, não conseguiu vencer um câncer que apareceu assim e tão rápido o levou. Ele já acompanhava essa mensagem há muitos anos, que ele vinha aqui conosco, e sempre irmão Derli é o esposo da irmã Gelusa, sempre presente nos cultos, sempre trazendo ela nos cultos. Não era somente aqui, levava em Viamão e tudo. E ele nunca tinha sido batizado, ele sempre foi dizimista. Ele é de uma família católica, católicos mesmo, né? E eu estive lá fazendo o ato fúnebre, e depois que a gente fez o ato fúnebre, eles chamaram o ministro da Igreja Católica lá para poder jogar água no morto, né? Que é somente o corpo, né, que estava ali. Eu lembrei que uma vez eu também fiz o sepultamento de uma irmã, quase 100 anos, sempre fiel, lá de São José dos Ausentes, e depois o filho de criação dela disse: agora vocês fizeram o de vocês, agora nós vamos fazer o nosso. Aí ele trouxe o padre, né, para fazer. Só que isso aí tem uma colheita, né? Isso é falta de respeito. Coitado, né? O fim desse moço está sendo triste. E eu espero que aqueles lá de Piratini não recebam o mesmo juízo, né? Porque depois de ouvirem a palavra, ainda veio o ministro do padre ali para fazer aquelas leituras e fazer aquelas coisas pagãs ali. Apesar que o irmão Derli, depois ele teve internado muito tempo, teve uma melhora, ganhou uma alta, foi para casa e decidiu se batizar. E nós providenciamos uma piscina, batizamos ele. Ele tomou a ceia e não demorou muito, voltou para o hospital de novo na semana passada.
A médica nos chamou ali, chamou os familiares, porque ele tinha de 24 a 48 horas. E isso foi na sexta, segunda-feira, 7 horas da manhã, ele veio a óbito. O sepultamento foi lá numa fazenda em Piratini, e a gente foi ali, graças a Deus, Molindomar nos acompanhou, e foi de grande bênção, né? A gente, no meio daquele povo ali, aqueles espíritos pagões, não queria a gente ali, não. A gente se perder naquela madrugada, naqueles lugares ali desconhecidos, né? Mas a gente conseguiu achar. A gente conseguiu achar e a gente foi levar o testemunho de Deus ali. Os pais de criação dele mandou buscar o corpo aqui. Eles mandaram a funerária buscar o corpo. Mas graças a Deus que ele partiu em paz, né? O importante é partir em paz. Nós vamos aproveitar esse tempo, né? Vamos fazer assim 1 minuto de silêncio em memória da partida do irmão Derli. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por esta noite e pedimos que o Senhor abençoe a irmã Gelusa, confortando e dando a graça para ela nesta hora também, que depois da partida do irmão Derli ela poderá enfrentar lutas, mas o Senhor a capacita, dando a ela a sabedoria, a força, estando na frente dela, dando a ela a vitória sobre tudo, ó Pai. Senhor Deus, abençoa todos também os familiares. Abençoa, Senhor, essa reunião aqui nessa noite. Fala conosco em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus assim abençoa cada um dos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para São Mateus capítulo 11, versículo 25. 25 e 26, né? Vamos ler essa escritura. Deus abençoe vocês através da internet. Vamos aproveitar e alimentar nossa alma um pouco com a eterna palavra de Deus, né? Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus, né? E o apóstolo São Paulo, falando da vinda do Senhor, ele disse sobre aqueles que amam, né? Amam a vinda, né? O amar. Não era só crer na vinda, né? Crer, ele disse amar a vinda. O amar está acima de crer, né? Amar, você crê, aí depois é que vem aí o desafio de amar, né? Aqueles que amam a sua vinda. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Poder sentar. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu estava vendo no profeta Isaías, capítulo 45, que Deus gosta de se esconder, né? Deus gosta de se ocultar, né? Deus não é aquele Deus que se mostra, não. Deus é aquele Deus que gosta de se ocultar.
Isaías 45, versículo 15. Verdadeiramente tu és Deus que te ocultas, o Deus de Israel, Salvador. Ele se esconde. Mas aonde se esconde Deus? Num grande palácio? Né? Numa grande pessoa? Né? Deus, se fosse para se esconder numa grande pessoa, ele ia se esconder em Herodes, ia se esconder em César. Não. Deus se esconde na simplicidade. Deus se esconde naquela coisa que você não dá nada por ela. Né? Ali Deus se oculta. Deus, ele gosta de se esconder. Ele foi achado pelos magos do Oriente numa manjedoura. Aliás, em Belém, pelos pastores na manjedoura. Né? Quando os magos vieram, ele estava numa casa ali em Belém, numa carpintaria, onde José estava fazendo móveis, numa família pobre, uma família não bem falada, né? Dos vizinhos, de acordo com o nascimento de Jesus, porque ela era uma moça de seus 16, 18 anos de idade e apareceu grávida. E agora dá a explicação, né? Quem é o pai? Ela disse, Deus, o Espírito Santo. Ele é o pai. Um anjo apareceu para mim. E veja, e tinha a promessa da Bíblia, né? Mas o incrédulo, o homem carnal, o homem intelectual, o homem sábio, não entendeu a mensagem de Maria. Não, ele não entendeu. Quem entendeu foi Isabel. Nem Zacarias, porque estava mudo, né? Não sabia o que estava acontecendo. Ele ficou ali todo aquele tempo, aqueles 9 meses que Isabel estava grávida, mudo. Né? Porque ele apenas duvidou. Né? Ele apenas duvidou. Veja que a dúvida traz, né? Deixou ele mudo. Mas aquele anjo tinha aparecido e falado com ele. E ela creu. José tentou deixá-la secretamente, não sabendo o que estava acontecendo. Precisou de um anjo vir falar com ele, que aquilo ali era do Espírito Santo. Veja bem, 2000 anos atrás, não é hoje, né? Não é hoje. Hoje é uma era muito avançada, intelectualmente, né? Tecnologicamente. É a era da informática. E a era dos nossos dias é uma era muito mais avançada do que os dias do irmão Branham. Lá atrás, a mensagem de Maria é que ela estava grávida de Deus. Hoje é fácil crer, né? Hoje a igreja ensina isso desde que a gente é criança, a gente vai aprendendo. É fácil crer. Agora, se você vivesse lá atrás, você não ia crer, não. Se você não foi eleito para crer, foi uma meia dúzia que creram naquela mensagem. Foi aqueles pastores do campo, os magos do Oriente, que vieram depois que Jesus tinha 2 anos de idade. Não foi fácil crer. A mensagem de Deus, quando ela vem no seu dia, não é fácil você crer, é só o eleito que vai crer naquela mensagem. Tinha muitas mensagens para crer. Agora vai crer na mensagem daquela menina? O irmão Branham disse que muitos diziam que ela foi estrupada, estava grávida de um soldado romano. Quantos boatos, quantas coisas, né, aconteceram naqueles 9 meses, que ela sofreu durante os 9 meses. A criança sendo formada, né, e ela não era olhada com bons olhos, porque ela estava noiva de um viúvo, que tinha 4 filhos, era um homem velho já. O que pensaram dele? Ele tentou largá-la, fugir, mas ele teve que, quando ele escutou o anjo, aí ele aquietou, aí ele recebeu ela.
Aí ele creu. Mas ela sofreu mais. Ela não é aquela santa para se venerar, para se orar a Maria, para pedir a Maria. Não. Porque mesmo nos dias de Jesus, quando falava com ela, ela mandava ir a ele. E ele disse, ele nunca chamou ela de mãe, chamou de mulher. Porque ele era Deus em carne. Ela foi só incubadora para gerar aquele filho. A Igreja Católica colocou como mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus não tem pai. Ele gerou um filho para que aquele filho fosse o nosso sacrifício, morresse por nós através daquele corpo de carne. Então, aquela mensagem, depois veio a mensagem da cruz. São Paulo disse que a mensagem da cruz era loucura. São Paulo, quando ele veio pregando, ele trouxe a mensagem da cruz. Ele disse que ele não veio com palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele trouxe a mensagem da cruz, que era escândalo. Era loucura naquele dia, tanto para judeus quanto para grego. O homem da cruz, que morreu, ressuscitou. Aí Paulo traz a mensagem da cruz, a ressurreição. Só o eleito para poder crer que ele tinha ressuscitado. Hoje é fácil para crer que ele ressuscitou, que ele nasceu de uma virgem. É muito fácil. Já passou 2000 anos. Você está vendo que a mensagem de Lutero já é uma mensagem fácil para se crer? A mensagem de Wesley, a mensagem pentecostal é uma mensagem fácil para crer, já passou. A mensagem do irmão Branham da primeira e segunda etapa também já está sendo fácil para se aceitar. São milhares, quase 1 milhão de pessoas que crê. Diz que mais ou menos mais de 2 milhões. Agora, a revelação desta mensagem, na simplicidade como ela se manifestou numa simplicidade lá atrás. Veja que Deus esconde essas coisas dos olhos dos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Na mensagem de Deus escondido em simplicidade, vamos falar sobre a visão do homem. Parágrafo 113. É estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples, que faz que o sábio fale em vê-lo por 1 milhão de milhas. Então volta-se naquilo alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar nos grandes ensinos dos 7 selos, mas falho em vê-lo pela maneira que ele se revela. Agora, antes do irmão Branham trazer a revelação de todos os 7 selos, o irmão Branham traz a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Olha, ele se esconde na simplicidade e ele se revela também na simplicidade. Nós queremos colocar hoje muita coisa grande, mas Deus não está nisto. Se você ler 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que Deus não está nisso aí, não. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer. E como já muitas vezes fiz essa velha afirmação, que o homem ainda permanece homem. Ele ainda permanece homem. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez, sempre esperando pelo que ele fará, ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? Está vendo?
É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e vê quão grandes coisas ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Deus usou uma coisa simples para fazer. Deus fez a arca, mas ele usou um homem simples, um fazendeiro, iletrado, um homem que não sabia nem ler nem escrever, para transmitir a sua mensagem nos dias do dilúvio. Ele usou Noé, uma era de grandes pregadores, de grandes cientistas, e uma era que era mais avançada em ciência como a nossa. Que nós, diz o irmão Brana, nós vamos chegar. Nós teremos que chegar naquele nível que os antediluvianos chegaram, em conhecimento, em ciência. Agora, está vendo? Então, olham à frente e vê uma grande coisa se aproximando, que vai acontecer, e 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles. O homem está olhando o que vai acontecer lá na frente, ignorando o que está acontecendo agora no mundo espiritual, o que está acontecendo agora, a mensagem que Deus está trabalhando, fazendo de uma forma tão simples. Veja, o libertador de Israel estava dentro do cesto. Moisés, o menino, estava no cesto. A princesa, quando viu aquele cesto passando, o choro de uma criança ali dentro, ela se aproximou por causa do choro. Não foi por causa do cesto. Muito cesto passava ali, rio abaixo. Mas tinha um que tinha um choro lá dentro. Um que tinha um profeta ali dentro. Que o libertador estava ali. Um escolhido de Deus estava ali. Naquela simplicidade. Agora, e é tão simples que eles não sabem, está vendo? Agora, o profeta diz, olha, irmãos, a coisa é tão simples que as pessoas não sabem. Você quer ver coisa grande, né? Você vê o mundo hoje, é só coisa grande. 121. É porque o homem foi feito, no princípio, não para tentar depender de si próprio. O homem foi feito para depender completamente de Deus. É por isso que somos comparados a cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma, ela tem de ter um líder. E o Espírito Santo é o que deve guiar-nos, de modo que o homem é feito assim. Nós temos que ter líder, se somos ovelhas e se somos cordeiro. Agora, se houver em nós a natureza de bode, nós não vamos ter líder. Porque o bode ele já não é fácil de ser amansado. A ovelha já nasce mansa, humilde. O bode não nasce humilde. Não. E Deus fez todas as suas obras tão simples, para que o simples pudesse entender. E Deus se faz simples, com o simples, para ser entendido pelo simples. Tanto é que ele disse em Isaías 35, eu creio, ele disse, até mesmo o louco não deveria errar. É tão simples o caminho. A mensagem é tão simples. A salvação é tão simples que um louco não erra esse caminho. Olha, e sabemos, diz o profeta 123, que Deus é tão grande que esperamos que seja uma coisa grande e falhamos em entender a coisa simples. Nós tropeçamos na simplicidade. É assim que falhamos em ver Deus, é tropeçando na simplicidade. Deus é tão simples que os eruditos desses dias e de todos os dias passam 1 milhão de milhas dele. Não conseguem enxergar Deus. Eles pensam que quando levantam um grande homem na terra, eles dizem, ali está Deus, é o homem de Deus. Não é. O grande Papa, Deus está tão longe daquilo.
Você já pensou um grande homem, fala muitos idiomas e beija um bonequinho de barro? Beija uma santinha e adora. Estudou tanto, né? Formado, tem não sei quantas universidades, fala não sei quantos idiomas para beijar uma imagenzinha, para interceder e pedir aquela imagem para fazer tal coisa. Olha só a ignorância. O irmão Brana diz que quando Deus está numa lavadeira, Deus está no fazendeiro, Deus está num gari. Ele está naquela simplicidade. São Paulo era um homem grande, Deus não estava nele. O que estava nele era o espírito do fariseu. Mas quando Deus mudou o nome dele, Deus teve que mudar o nome. O homem era tão grande que ele tinha nome de rei, Saulo. Deus botou o nome de Paulo, quer dizer pequeno. Aí você achava Deus no pequeno. No Saulo não tinha Deus, no Paulo tinha Deus. Então ele disse, no 123, porque em seu intelecto ele sabe que não há nada como ele, tão grande, mas em sua revelação ele torna isso tão simples que eles deixam passar completamente por alto e falham em ver. Vamos ver aqui. Não tente entender o grande porque ele passa acima da compreensão humana. Mas ouça a simplicidade de Deus. O 130. Agora, essa mensagem ela é tão simples, é uma mensagem simples. Você vê que a ciência nos dias de Noé, o nível dela, o grau da ciência, diz o profeta, eu vou ler aqui, o que eles poderiam fazer naquele dia que nos dias do irmão Brana eles não faziam. Hoje eles estão chegando perto, porque nós estamos no fim. Tem que acontecer, como foi nos dias de Noé. A ciência tem que se igualar àquela ciência dos dias de Noé. E ele disse aqui no 130, ouça bem, notemos no dia de Noé, Deus tendo visto a sabedoria mundana, recebendo tanta ênfase a respeito, enviou uma mensagem simples por meio de uma pessoa simples para lhe mostrar sua natureza. Ele enviou uma mensagem simples através de um homem simples, para mostrar sua natureza, que ele também é simples. E no meio de uma geração polida, culta, inteligente, o irmão Brana disse, eu não estou aqui defendendo a ignorância. Não, ele disse, não estou defendendo a ignorância. No 131 ele disse, agora sabemos que no dia de Noé afirma que uma civilização tão poderosa, naquela época que ainda não atingimos esse nível, na nossa moderna civilização, e creio que finalmente será alcançada. Porque nosso Senhor disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho, na vinda do Filho do Homem. Ele deu algumas ilustrações, veja. E construíam pirâmides e a esfinge lá no Egito. Agora, falando no Egito, né? Veja, a COP27 no Egito, berço da humanidade. De acordo com a história, né? O Jardim do Éden ficou ali no Egito, num lugar chamado Eridu. E a COP27, exatamente no Egito. Porque não foi em Israel, tinha que ser no Egito. Aí o profeta fala aqui, ó, e o Egito já sofreu muitas guerras, muitas revoluções, muitas coisas, e nunca foi destruído, nunca foi banido do mapa. Israel ficou no Egito ali 430 anos, Moisés nasceu no Egito, tirou Israel do Egito, né?
E construíam a pirâmide e a esfinge lá no Egito. E construíam coisas gigantescas que não temos a capacidade hoje de construir tais. Eles tinham um embalsamento de modo que podiam embalsamar um corpo, fazê-lo parecer tão natural que ainda hoje permanece. Você vê que hoje eles estão chegando nisso aí também, né? Nos Estados Unidos já tem isso. Nós não conseguimos, mas hoje já tem. A pessoa tem que ter dinheiro. Eles embalsamam, eu não sei o que eles fazem ali nos Estados Unidos, mas que a pessoa não perde a sua aparência. Fica num lugar, uma espécie de museu, né? Não conseguimos fazer uma múmia hoje. Não temos o material com o qual fazê-la. Eles tinham cores que aderiam tão firmemente, faz 4 ou 5 mil anos. Veja, hoje já estão chegando a esse nível a ciência. Porque Salomão disse que não tem nada novo debaixo do sol. Tudo já foi, já aconteceu. Elas ainda permanecem exatamente da mesma cor que eram. Está vendo? Nós não temos nada assim hoje. Agora, o irmão Branham está falando de 50 anos atrás. 50 anos depois da morte do irmão Branham, a ciência evoluiu. Só que ele disse aqui atrás que ela chegaria naquele nível dos dias de Noé. E ela já tem chegado. E nós temos que ver a mensagem também, a mensagem simples, trazida através de uma pessoa simples, recebida por um povo simples também. 133. Muitas coisas grandes daquela civilização falam de sua superioridade sobre nossa moderna civilização. E assim você pode imaginar como a educação e a ciência, por tantos grandes indícios que nos foram deixados, de que houve tal civilização. Que grande civilização deve ter sido aquela? Bem, esses memoriais, como a ciência, a moderna civilização, instrução, eram considerados de suma importância para as pessoas. Elas têm de ser, tinha de ser. Não havia praticamente nenhum, eu suponho, nenhum analfabetismo entre eles, de modo algum. Você pode ver que os governos hoje trabalham para que as pessoas sejam instruídas, não tenha mais analfabeto entre eles. Os governos estão apostando muito no ensino, na educação, mas é para cumprimento da palavra. Para cumprimento da palavra. Agora, quanto mais sábio a pessoa é, quanto mais estuda, mais se afasta de Deus. Isso é a Escritura. Vamos ver um pouquinho aqui. E assim Deus, procurando através daquela grande economia naquele dia, em seu sistema, não conseguiu talvez encontrar o tipo certo de homem, até que encontrou um fazendeiro, quem sabe, analfabeto, chamado Noé, um pastor de ovelha, e ele lhes deu a sua mensagem para pregar ao povo, a qual era tão simples para seus conhecimentos daquele dia que o povo tropeçou na simplicidade da mensagem. Olha, um povo culto, tão sábio, tão religioso, e Deus aparece entre eles, na pessoa de Noé, e eles tropeçam. Deus apareceu nos dias de Lutero, na pessoa de Lutero, e eles tropeçaram. Ele apareceu na pessoa de Wesley, e a Inglaterra tropeçou. E nunca mais recebeu a Deus. A Alemanha, da mesma forma, nunca mais recebeu a Deus. E mesmo Deus estando ali na pessoa de Branham, na Inglaterra, da mesma forma, não conseguiram ver. Somente a semente eleita. E Deus, no meio dos pentecostais, não dos pentecostais de hoje, tão polido, tão grande, não. Naqueles porões, no meio da serragem, naquelas vigílias, daquela era pentecostal, Deus estava ali.
Logo, eles tropeçaram em Deus num homem simples de Kentucky, chamado William Marion Branham. Tropeçaram nele. Ali estava Deus naquela simplicidade, um homem que não tinha faculdade. Ele tinha um dom. Ele tinha um dom. Veio para orar pelos enfermos. A voz disse para ele: se tu fizer com que as pessoas creiam em ti, nem um câncer ficará diante da tua oração. Ele veio com um dom de cura. E para trazer a revelação dos 7 selos. E logo Deus recolheu ele. Não tinha mais nada para ele fazer depois da revelação dos 7 selos. Deus recolheu. 40 anos depois, essa mensagem volta a soar novamente no país chamado Brasil, também na mesma simplicidade como ela veio nos dias de Branham. Ela veio em Branham, um homem simples. Aqui também teve que vir através de um homem simples. Ati Russell Martins, Joaquim Gonçalves, Osmar Rodrigues Costa. A mensagem vindo, a mensagem simples, através de um homem simples, recebida através de um povo simples. Nós estamos aqui no 134. O povo tropeçou na simplicidade da mensagem. E ainda assim a mensagem era, diante da ciência, radical. Como poderia haver chuva nos céus, quando não havia chuva lá em cima? Está vendo? E a simples mensagem para construir uma arca, construindo alguma coisa para nisso entrar, sendo que não havia água alguma, fazê-la flutuar. Ora, ele se tornou fanático. Ora, fazendo um barco, para se salvar de uma inundação que viria, quando não tinha nenhuma nuvem no céu. E ele trazia uma mensagem por 120 anos que Deus ia afogar aquele povo, ia destruir através de um dilúvio de água. E a ciência provava que não tinha uma nuvem no céu. A mensagem de Noé foi desaprovada pela ciência. Foi desaprovada pelos pregadores daquele dia. Mas Noé creu. Sua família creu. Deus cumpriu, porque Deus estava na coisa simples, no homem simples. A mensagem era simples. A mensagem dos pregadores dos dias de Noé não era simples, era grande demais. Era intelectual, era teológica. Olhe só. E a simples mensagem para construir uma arca. Ora, ele se tornou fanático. E ele se tornou, poderíamos chamar, né, se me perdoa a expressão de hoje, uma pessoa estranha, né, um homem raro, peculiar. Se tornou um homem estranho. Logo o mundo, naquele dia, ficou conhecendo que havia um louco na terra, pregando a mensagem de chuva. É como hoje, o mundo todo conhece o Filho de Deus, Jesus, que nasceu da Virgem. E hoje, depois de 40 anos da partida do irmão Branham, João come o livro e profetiza outra vez que Jesus, quando subiu há 2000 anos atrás, ele já subiu com um novo nome. E quando ele voltou como ômega, ele subiu como alfa, volta como ômega, com um novo nome, Branham. Ele chamava Branham. É loucura. A simplicidade da mensagem. Noé dizia que vinha água, chuva. Hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, diz que o seu novo nome é Branham. Não é nome para batizar. Não é para orar pelos enfermos, é para a fé de rapto. Oh, meus irmãos. E praticamente todo o povo de Deus é estranho. Por que não junta a multidão em torno dessa mensagem? Em torno desse povo?
porque é um povo estranho, uma mensagem estranha, uma mensagem simples demais. Estou alegre de ser um deles, diz o profeta. Assim você sabe. Eles são diferentes da tendência moderna da civilização, de modo que se tornam esquisitos, estranhos. Ele diz que seu povo era um povo peculiar, esquisito, estranho, mas um sacerdote espiritual, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Os frutos dos seus lábios, dando louvor ao seu nome. E aqui ele segue, se você quer continuar, nessa mensagem, Deus em simplicidade. Eu quero soltar aqui uns parágrafos. Você creria nessa mensagem? Se você vivesse nos dias de Noé, ou você vai dizer, se eu vivesse lá, eu creria, eu seria o 9º que ia entrar na arca. Mas era só 8. Era só 8. Interessante que o 8 estava lá e o 8 está aqui. Apocalipse 10, 8 a 11. Mas para Noé, era a palavra do Senhor. Eles diziam que ele estava mentalmente errado, e Noé permaneceu com aquilo, e os sábios instruídos tropeçaram na simplicidade dela e perderam a vida. Que repreensão! Foi isso para aquela geração? Muitas pessoas dizem, se eu tivesse vivido lá atrás. Não, você teria tomado a mesma atitude. Você toma a atitude que você toma aqui, era a atitude que você ia tomar nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Jesus. Você ia dizer a mesma coisa, crucifica-o. Quando você rejeita a mensagem de hoje, você vivesse lá atrás, você também estaria zombando, dizendo que Jesus era filho de prostituição, dizendo crucifica-o, esse homem está louco, demente. Quando você nos chama de demente aqui, diz que essa mensagem é falsa, é o mesmo espírito dos dias de Noé, é o mesmo espírito dos dias da crucificação. Esse espírito, ele migrou através das eras, ele estava nos dias de Lutero, de Wesley, dos pentecostais, nos dias do irmão Branham, hoje está nos dias da esposa, de João. Você teria tomado a mesma atitude, diz o profeta, porque hoje, a mesmíssima coisa que está sendo reproduzida hoje, só que em outra forma. Eles tropeçam nela hoje exatamente como tropeçaram então. Está em outra forma. O homem é outro. Era Branham. Foi Lutero, Wesley. Na simplicidade. Você vê que Deus vai tirando toda a grandeza de nós, né? Deus vai colocando a simplicidade. Deus vai deixando essa casa tão feia, tão esquisita. Deus escondido. Deus vai até Sicar, em Samaria, porque lá tinha uma semente. Numa mulher que já estava no 6º marido, a semente estava dentro dela, samaritana. Jesus foi lá para encontrar só com ela. Ele tinha um assunto com ela. Ela era filha de Abraão, só que ela estava num barraco, tão feio, tão esquisito, como Madalena, estava num barraco, prostituta, tinha 7 demônios. A samaritana já estava com o 6º marido. Mas Jesus foi lá para falar com ela. A semente estava ali dentro. Ela não ia buscar água de manhã, ia de tarde, porque de manhã iam as moças e as virgens, as mulheres direitas. Por lei, ela tinha que ir à tarde, porque ela era de má fama. E Jesus foi à tarde para encontrar com ela. Ele não foi de manhã para encontrar com as mulheres direitas. Não, ele foi de tarde para encontrar com as mulheres de má fama. Mas só tinha uma que tinha semente, que era a samaritana. Aquela semente de Deus estava escondida ali. O Caifás não via aquilo, o sacerdote não via, ninguém via.
Eles viam a mulher de má fama, eles viam uma Madalena, eles viam um Zaqueu ladrão, mas não viam a semente ali dentro. Jesus via a semente, ele disse, esse é filho de Abraão. Aquela mulher encurvada, assim, 18 anos, ela ia na igreja. Jesus chegou e disse, endireita, e era sábado. O sacerdote não viram o milagre. Ele disse, está quebrando a lei, hoje é sábado. Não se cura hoje. Jesus disse, Satanás mantinha presa essa filha de Abraão curvada por 18 anos. Ele foi na igreja por causa dela. 18 anos presa, que aquele ali era um demônio que chegou e entortou ela. E Jesus não olhou se era sábado, se era domingo, se era segunda. Não. Ele estava em busca da sua semente. Só que o homem não encontra aquela semente onde Deus esconde, né? Os 152, posso falar mais sobre o homem? Há muita coisa aqui para falar. Mas leia os 7 selos que você vai ver. Somos tão inteligentes e intelectuais, o profeta falando, né? Olha, Eva estava buscando sabedoria quando encontrou Satanás, e Satanás a deu a ela, veja, 149. E a sabedoria é contrário à palavra. Não se pede que tenhamos sabedoria, pede-se que tenhamos fé no que já foi feito, e já foi dito, portanto, está vendo? Mas hoje os eruditos dão tão polimento nela e arruma, coloca sua própria interpretação nela. Sempre colocaram, eles fazem a mesma coisa hoje, é na mesma medida. E ele disse, as pessoas daquela época falharam em ver, do mesmo modo que falham hoje, e também fazem assim, a mesma coisa, elas fazem a mesma coisa, pois a razão por que falharam em ver foi porque elas eram inteligentes demais para crer nisto. A mensagem desse dia é a mesma coisa da mensagem do dia de Noé. Eles eram inteligentes demais para crer no que Noé estava pregando. Eles eram inteligentes demais para crer no que Jesus estava pregando. Eles eram inteligentes demais para crer no que Pedro estava pregando. E o profeta disse, a mensagem era tão simples que a inteligência era inteligente, olha, a mensagem era tão simples que o inteligente era inteligente demais para crer na simplicidade da mensagem. Que aí você é inteligente demais para crer na simplicidade da mensagem. Oh, que coisa! Deus o fez tão simples. Em verdade que os inteligentes e intelectuais falharam em vê-la, porque era tão simples. Bem, e isso é o que faz a grandeza de Deus tão grande, que a maneira de subir é descendo. Nós podemos construir um avião a jato, um foguete para ir à Lua, satélites. Podemos fazer tantas coisas hoje, grandes, mas Deus não está nisto. Deus vai derrubar tudo isso para baixo. É o que diz as Escrituras. Somos tão inteligentes e intelectuais, 153, em nossas igrejas, que podemos construir um edifício de $1 milhão, ou um edifício de $10 milhões. Entretanto, estamos tentando construir um melhor que o dos metodistas, ou os batistas construírem o melhor que o dos presbiterianos, e os pentecostais entraram na competição louca, cada um constrói um tabernáculo mais bonito, mais lindo do que o outro. Veja, naqueles dias eram os metodistas construindo um melhor do que os presbiterianos. E vem vindo. Hoje, esse espírito entrou no povo da mensagem.
Cada um tem que construir um tabernáculo mais bonito e maior do que o outro. Saíram da simplicidade. Você pensa que Deus está nessa coisa grande aí, de maior tabernáculo, melhor edifício, melhor encontro? Deus está na simplicidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, meu irmão, minha irmã. Olha, mas o negócio é este. Somos, no entanto, tão inteligentes e estamos, olha o que ele diz, inflexível em nossos caminhos, que falhamos em nos humilhar para compreender o Deus que está na pequena missão da esquina. Está vendo? Bem, e aqui tropeçamos na simplicidade. Nós não conseguimos ver Deus na pequena missão. Para ter Deus, tem que ter um grande prédio, um grande coral, um grande encontro. Você está cego, laodiceano. Por isso eles falharam em ver o Messias, Jesus Cristo, Deus nascendo numa manjedoura. Hoje eles falham em ver Deus nessa simples irmã, nesse simples irmão. Que Deus assim te abençoe. Pai Celestial, que nós não viemos falhar em te ver, Pai, na simplicidade. A forma como o Senhor se manifesta. A mensagem simples no homem simples, recebida por um povo simples. Muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por esta hora, pela mensagem de fé de arrebatamento, por esses selos, em nome do Senhor Jesus. Amém.